Por que Jesus teve que morrer, se Deus é todo-poderoso? Por que Deus não salvou seu filho? Essa é uma das questões mais profundas e intrigantes da fé cristã. Desde os primórdios da humanidade, o pecado abriu uma ferida no relacionamento entre Deus e o homem. A solução, porém, não foi algo simples ou imediato. A cruz, com toda a sua dor e mistério, surge como o clímax de um plano divino que transcende o entendimento humano. Mas será que entendemos realmente o que estava em jogo? A verdade é que cada detalhe, desde o Éden até o Gólgota, foi cuidadosamente orquestrado. O sangue, o sacrifício e até o silêncio de Jesus diante de seus acusadores, tudo aponta para uma única realidade. Não havia outro jeito. Em João, capítulo 19, versículo 30, ele declarou: "Está consumado." Mas o que exatamente foi consumado ali? O que fez com que a morte de um homem há mais de 2000 anos impactasse tanto a história? Prepare-se para uma jornada onde vamos desvendar os segredos por trás do maior ato de amor e justiça que o mundo já conheceu. Entenda por que a cruz foi o palco de uma batalha espiritual invisível e como ela continua a transformar vidas até hoje. Este não é apenas mais um relato, é um convite para mergulhar nas profundezas do plano de redenção e descobrir verdades que mudarão a forma como você vê sua fé. Então, por que Jesus precisou morrer? Vamos explorar cada mistério, cada profecia cumprida e cada promessa selada no Calvário. E ao final desta jornada, você verá que a resposta não apenas satisfaz a mente, mas também toca profundamente o coração. No início de tudo, a humanidade vivia em perfeita harmonia com Deus, desfrutando da pureza do Éden. No entanto, a desobediência de Adão e Eva quebrou essa conexão. O pecado não foi apenas uma escolha errada, mas uma rebelião contra a santidade de Deus. Gênesis, capítulo 3, versículo 6, narra o momento em que Eva, seduzida pela serpente, comeu do fruto proibido e deu a Adão, trazendo sobre si a separação espiritual de Deus. Essa desobediência gerou uma mancha indelével na alma humana, um fardo transmitido a todas as gerações. O que torna o pecado tão grave é que ele não é apenas uma transgressão moral, mas uma violação da ordem divina. Deus, sendo perfeitamente santo, não pode tolerar o pecado em sua presença. Salmo 5, versículo 4 declara: "Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal." O pecado corrompeu não apenas o relacionamento entre o homem e Deus, mas também a própria criação, sujeitando tudo à decadência. Isso explica a profundidade da separação que precisava ser restaurada. Além disso, o pecado introduziu a morte, tanto física quanto espiritual, como consequência inevitável. Romanos capítulo 5, versículo 12, afirma: "Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram." Essa realidade inescapável revelava a necessidade de um plano de redenção que pudesse reverter os efeitos devastadores do pecado. A pergunta que surge é: como um Deus amoroso e justo lidaria com essa situação? Desde o princípio, Deus não foi pego de surpresa. Ele sabia que o homem cairia, e em sua sabedoria infinita já havia estabelecido um plano de resgate. Essa promessa de redenção foi anunciada logo após a queda, em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde Deus declara que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Este foi o primeiro vislumbre do que viria a ser o sacrifício de Cristo, uma solução divina para um problema eterno. A gravidade do pecado é o que coloca em movimento todo o plano de redenção. Sem entender a profundidade da queda, é impossível compreender a magnitude da cruz. Esse mistério nos leva a explorar como Deus, em sua justiça perfeita, não poderia simplesmente ignorar o pecado, mas precisava lidar com ele, de maneira que seu amor e santidade fossem preservados.
A justiça de Deus é um dos pilares mais fascinantes e, ao mesmo tempo, desafiadores de entender. Quando pensamos em justiça, é natural associá-la a um tribunal, onde se espera que o juiz puna o culpado e absolva o inocente. No entanto, quando se trata do pecado, o dilema se aprofunda. Se Deus é amor, por que ele não poderia simplesmente perdoar sem exigir uma reparação? A resposta está no fato de que a sua justiça é perfeita, assim como o seu amor. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, lemos: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. A natureza de Deus não permite que ele ignore o pecado. Fazer isso seria violar sua própria santidade e justiça. Imagine um juiz humano que, diante de um crime grave, simplesmente decide absolver o réu sem qualquer consequência. Certamente, isso seria considerado uma injustiça. Da mesma forma, Deus, sendo o juiz supremo, não poderia fechar os olhos para o pecado sem comprometer sua própria essência. Como descrito em Romanos, capítulo 3, versículo 26, ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Por outro lado, o amor de Deus não deseja que a humanidade sofra a condenação eterna. Este é o paradoxo divino. Como punir o pecado sem destruir o pecador? A cruz é a resposta a essa tensão. Deus, em sua sabedoria infinita, encontrou um meio de satisfazer sua justiça sem comprometer seu amor. Cristo, sendo inocente, tomou sobre si a punição que nos era devida. Isaías, capítulo 53, versículo 5, diz: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. A necessidade de justiça explica por que o sacrifício de Jesus foi essencial. Apenas um sacrifício perfeito e sem mácula poderia satisfazer as exigências da lei divina. Hebreus capítulo 9, versículo 22 afirma: Sem derramamento de sangue não há remissão. A cruz não foi uma demonstração de fraqueza, mas o ponto culminante onde a justiça e o amor de Deus se encontraram em perfeita harmonia. Esse equilíbrio entre amor e justiça é o que torna o plano de Deus tão incompreensível e, ao mesmo tempo, tão poderoso. A justiça exigia pagamento, e o amor providenciou o pagamento em nosso lugar. Isso nos leva a uma questão ainda mais intrigante. Por que o sangue, especificamente, era necessário para que essa reparação fosse feita? Desde os primórdios, o sangue desempenhou um papel central no relacionamento entre Deus e a humanidade. Mas por que o sangue? Por que ele é tão importante no plano de redenção? A resposta começa com Abel, cuja oferta foi aceita porque envolvia derramamento de sangue, ao contrário da de Caim. Gênesis capítulo 4, versículo 4 relata: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Esse episódio revela que o sangue, símbolo de vida, era uma exigência divina para a expiação. O sangue carrega em si a ideia de sacrifício e substituição. No sistema sacrificial do Antigo Testamento, animais eram oferecidos como substitutos pelos pecados do povo. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, levando o sangue para fazer expiação. Levítico, capítulo 17, versículo 11, explica: Porque a vida da carne está no sangue, e eu vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porque é o sangue que faz expiação pela alma. Esse versículo demonstra que o sangue era o elemento que sustentava a vida, e, portanto, era o único meio aceitável para a purificação. O ponto culminante desse mistério ocorre no Calvário. O sacrifício de animais nunca foi suficiente para remover completamente o pecado. Era apenas uma sombra do que estava por vir. Hebreus, capítulo 10, versículo 4 declara: Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Jesus, o Cordeiro de Deus,
veio para derramar seu sangue de uma vez por todas, cumprindo aquilo que os sacrifícios antigos não podiam. Sua morte na cruz trouxe redenção eterna, selando o novo pacto entre Deus e a humanidade. Além disso, o sangue de Cristo não só purifica, mas também protege. Assim como o sangue do Cordeiro Pascal protegeu os israelitas da destruição no Egito, o sangue de Jesus nos livra da condenação. Em Êxodo capítulo 12, versículo 13, Deus disse: "E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora." De maneira semelhante, o sangue de Cristo nos cobre e nos protege da ira de Deus, garantindo nossa segurança eterna. Por que o sangue? Porque ele é o preço mais alto que pode ser pago, e Cristo o pagou por amor. Mas para que esse sacrifício fosse eficaz, ele precisava ser absolutamente perfeito, sem mácula ou pecado. E isso nos leva ao próximo mistério: a profundidade do sacrifício perfeito. O conceito de um sacrifício perfeito é central para a redenção. Mas o que significa ser sem pecado? Desde o início, Deus exigiu pureza absoluta no sacrifício. No Antigo Testamento, os animais oferecidos deveriam ser sem defeito, simbolizando a perfeição necessária para a expiação. Mas esses sacrifícios eram temporários, incapazes de oferecer uma solução definitiva. Hebreus, capítulo 10, versículo 1, afirma: "A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos próprios benefícios. Por isso, nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que adoram." Assim, era necessário um sacrifício único e eterno. Jesus Cristo foi o único capaz de cumprir esse padrão. Como Filho de Deus, ele nasceu sem a contaminação do pecado original, mas também viveu uma vida completamente sem pecado. Isso é confirmado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi encontrado em sua boca. Essa perfeição não era apenas uma condição necessária, era a base sobre a qual o sacrifício de Jesus teria eficácia eterna. Somente alguém sem mácula poderia suportar o peso do pecado de toda a humanidade. A profundidade desse sacrifício não está apenas na pureza de Cristo, mas no fato de que ele escolheu se entregar voluntariamente. Jesus, sendo Deus, tinha todo o poder para evitar a cruz, mas optou por obedecer ao plano divino. Em João, capítulo 10, versículo 18, ele declara: "Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai." Essa entrega demonstra um amor incondicional e uma submissão perfeita à vontade do Pai. Além disso, a crucificação de Jesus foi o ápice do sofrimento físico, emocional e espiritual. Ele não apenas enfrentou a dor dos cravos e da humilhação pública, mas também o peso esmagador da separação de Deus. Em Mateus, capítulo 27, versículo 46, ele clama: meu Deus, por que me abandonaste?" Esse grito revela o custo espiritual de carregar o pecado do mundo, um preço que ninguém mais poderia pagar. A profundidade do sacrifício perfeito de Cristo nos leva a entender a magnitude da batalha que estava acontecendo. Sua morte não foi apenas um ato de amor, mas uma confrontação direta com as forças do mal. Essa guerra invisível, que se desenrolava além do que os olhos humanos podiam ver, é o que exploraremos a seguir. Por trás dos eventos visíveis da crucificação, havia uma guerra invisível em curso. O Calvário não foi apenas um confronto físico, mas o epicentro de uma batalha espiritual colossal. Desde o Éden, Satanás buscava destruir o plano divino de redenção. No entanto, ele não antecipava que a cruz, símbolo de aparente derrota, seria a chave para sua derrota definitiva. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, Paulo escreve:
e, tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Naquele momento, as forças das trevas foram derrotadas diante de toda a criação. A crucificação parecia ser uma vitória para o inimigo. Satanás, que já havia tentado Jesus no deserto, pensou que eliminando o Messias poderia frustrar o plano de salvação. No entanto, o que ele não entendeu foi que a morte de Jesus era exatamente o que Deus havia planejado para resgatar a humanidade. Essa batalha não era apenas pelo corpo de Cristo, mas pelas almas de todos os que viriam a crer nele. Efésios capítulo 6, versículo 12 nos lembra: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Na cruz, Jesus tomou sobre si o peso do pecado e enfrentou a ira divina, algo que nunca havia sido experimentado por um ser humano. Esse ato teve repercussões não apenas na terra, mas em todo o cosmos. Os céus escureceram, a terra tremeu e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Esses sinais visíveis eram reflexos de uma batalha espiritual sendo travada no invisível. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, é proclamado: agora veio a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O sacrifício de Jesus desarmou o inimigo, tirando dele o poder de acusar os filhos de Deus. Antes, o pecado dava a Satanás uma posição legal para reivindicar a condenação da humanidade. Mas o sangue de Cristo anulou essas acusações, oferecendo perdão e justificação a todos os que crerem.